A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia, um bom domingo, na paz do Senhor. Estamos começando agora a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo ao nosso Deus, que tudo que nós vamos começar, nós temos que começar sempre invocando o nome do nosso Deus, né? Para que Ele esteja nos dirigindo, para que Ele esteja nos direcionando, tudo que nós vamos falar, fazer nesta manhã, seja para a honra e glória do Senhor. Queremos agradecer a Deus por estarmos com vida e com saúde nesse dia, né? A cada dia nós temos que agradecer, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, de incertezas, né? Estamos aí sujeitos ainda a esse vírus, mas no entanto Deus tem nos guardado, nos protegido. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir também por aqueles que infelizmente foram acometidos com esses vírus. Tem muita gente nos hospitais, né? Muita gente que estão sofrendo com a questão da perda de entes queridos também. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a proteção e também o consolo da parte de Deus a essas famílias. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigado por mais essa rica oportunidade de estarmos juntos aqui. Professor Fernando, que já está presente, abençoe grandemente a sua vida, sua família, sua esposa, seus filhinhos, ó Deus, seja guardando e protegendo. Mendes também, ó Pai, que já está aqui no som, nas imagens. Obrigado pela vida dele, pela proteção, abençoa ele, a sua esposa, irmão Pedro, da mesma maneira, guardando e protegendo a vida dele, a sua esposa, seus filhos também, Senhor, a minha vida, meu irmão também que está aqui conosco, esteja abençoando a vida e a saúde do meu irmão, Senhor, guardando ele, protegendo no seu tratamento, a minha vida, a vida da minha esposa e minhas filhas também, Pai. Queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Mas também pedimos àqueles que infelizmente foram acometidos com esse vírus, ó Pai, que dê sabedoria aos homens, ó Deus, dê iluminação, para que logo descubra um remédio eficaz para a cura dessa enfermidade, Senhor. E que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, e que a nossa fé, mesmo em meio a essas turbulências, circunstâncias adversas, que a nossa fé possa estar inabalável no Senhor, indiferente o que venha nos acontecer. Quero mais uma vez te agradecer e continue conosco, ó Pai, nesse momento que vamos estar aqui, nesse tempo. No nome do teu Filho amado Jesus, amém, Senhor. Nós vamos então iniciar cantando o hino 416, juntamente com os irmãos, a sua casa. Nós vamos entoar esse hino, que eu acredito que alguns irmãos até já decoraram, porque nós estamos um tempo aí cantando esse hino, que é o hino do trimestre, né? Que é o Filhos da Luz, 416. Com toda alegria, com todo entusiasmo, vamos adorar o nosso Deus. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo o mal, com santo zelo demandais aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, andai na luz,
Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Somos esses filhos da luz, não filhos das trevas, né? Mas filhos da luz, andando em santidade e paz. O tema da nossa lição, nós estamos na lição número 8, como passa rápido, né? Já estamos na lição número 8. E o tema é o desafio da unidade em Cristo. Por que desafio? Você fala que é um desafio da unidade em Cristo, por causa da adversidade. E isso que o nosso professor, ele vai explanar para nós, que nós somos a unidade em Cristo, só que somos indivíduos, membros desse corpo de Cristo. Então, há adversidades, unidade em meio a adversidades. Então, por isso que é um desafio, é um desafio da unidade em Cristo. E o texto áureo é Efésios, capítulo 4, verso 13. Aos Efésios, capítulo 4, verso 13. Efésios 4,13 vai nos dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Repitamos: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito, objetivo de que Deus nos salvou. Então, crescendo cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo, até a medida da estatura completa de Cristo. Essa é a lição, o desafio da unidade em Cristo. Vamos cantar mais um hino? O hino que vamos cantar agora, antes de passar a palavra ao professor, nós vamos cantar em 237. Tão perto, 237, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora a Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar, e ainda quereis no pecado viver, enquanto perdão Deus vos quer conceder. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre em tormentos, sem luz. Ó, considerai, ao convite atendei, e sem mais demora Jesus vos rendei. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Amém. Eu quero já convidar ao professor Fernando. Eu vou orar e ele terá então esse momento
para nos ministrar o ensinamento da palavra de Deus. Então, Fernando, por gentileza, pode vir aqui. Querido Deus, agora nesse momento, na ministração do ensino da Tua Palavra, que tudo aquilo que o Fernando já estudou, já se preparou, ajude-o a transmitir de uma forma clara, porque a Tua Palavra ela é clara, ela é simples, apesar de ser espiritual, coisas concernentes ao Teu reino, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus discerne as coisas espirituais e transmite-a com toda ousadia, intrepidez e clareza, para que aqueles que verdadeiramente estão com seus corações preparados para receber o ensino, que possam compreender, ó Pai, ilumina a mente de cada um e edifica nossas vidas através do ensinamento da Tua Palavra nessa manhã. Eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. A graça e paz, amada igreja. Irmãos, hoje nós vamos abrir o chat para dúvidas, tá? Está aberto o chat para dúvidas. Peço que coloquem suas perguntas, tá? As perguntas que eu não souber, na próxima semana o professor vai trazer a resposta. Peço, conto com a colaboração de vocês participando, porque isso daqui é uma participação, é como se estivéssemos juntos aqui, tá? Então, aberto o chat para dúvidas, tá? Tá aberto o chat aí para caso você tenha alguma dúvida, encaminhe pelo chat, envie a mensagem que estaremos respondendo, tá? Então, na lição de hoje, é o desafio da unidade em Cristo. Desafio da unidade em Cristo, tá? Todo o nosso texto vai piramidar em cima do texto de Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Tá? Irmãos, uma breve introdução sobre esse tema. Tá? E nisso eu vou falar aqui em cima do nosso texto áureo. Tá? Convido os irmãos a ler. Efésios 4, 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, todo mundo tem sonho, né? E enquanto estivermos vivos aqui na terra, a gente não pode perder os sonhos, tá? E um sonho que todo crente tem que ter é esse, tá? De Efésios 4, 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse tem que ser o sonho de todo cristão, tá? A estatura de Cristo, tá? Seguindo aqui no nosso tema, tá? O nosso tema aqui é de unidade. Vamos guardar essa palavra-chave, unidade, tá? Se a gente abrir o Aurélio, unidade é a qualidade de ser uno, não pode ser dividido, tá? Então, no dicionário, a palavra unidade, qualidade de ser ser uno, tá? Discorrendo aqui sobre o nosso tema, tá? Hoje em dia, irmãos, temos diversas igrejas, né? Temos as tradicionais, neopentecostais, pentecostais, né? E em cima disso, né? Como que a gente pode observar uma característica de igreja vitoriosa, tá? Igreja vitoriosa
é aquela que tem unidade. Que a palavra de Deus é regra de fé e prática, e que tem unidade. Quando tem unidade, é a maior característica de que é uma igreja espiritual. Seguindo com os textos, tá? Vamos ler lá em Efésios, tá? Versículo, lá no capítulo 4 ainda, versículos 2 a 6, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui, irmãos, eu vou parar um pouquinho aqui até para comentar um pouco esse versículo, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Temos pessoas diferentes, nós temos perfis diferentes, culturas diferentes. Você imagina que numa mesma igreja você pode ter uma pessoa nordestina, onde é aquela pessoa mais aberta, e pode ter alguém lá do Rio Grande do Sul, sério, bigodão sério assim, mas sisudo, né? Mas isso significa que faltou amor ali, pode acontecer uma diferença cultural, mas o que não pode faltar é o amor, a humildade, o suportar um ao outro. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então tem que ter humildade, né, como diz aqui o texto, mansidão, né, mansidão, longanimidade, porque diferenças existem. E não é só dentro da igreja, qualquer reunião de pessoas, você vai ter pessoas diferentes. Então só esse adendo aqui, desse versículo 2, tá? Suportando-vos uns aos outros. Por que eu suporto uns? Porque suportar algo que é diferente, aquilo que eu não reajo bem, é o amor em Cristo. Você parar para pensar e falar, é meu irmão em Cristo. Estamos indo para o mesmo lugar. Seguindo com o texto. Versículo 3. Efésios 4, versículo 3. Procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos, e por todos e em todos. Irmãos, esse mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus do meu irmão. Eu não posso cair no erro do povo judeu, que foi exclusivista. A graça que está sendo derramada na minha vida é derramada na vida dos meus irmãos também. Tá? E esses são desafios. Desafios que ocorreram lá em Efésios e desafios para hoje, para sermos uma unidade. Tá? Seguindo com... Eu vou dividir a lição aqui em 3 tópicos, tá? Para a gente poder melhor compreender aqui o tema. Tá? Vamos seguir com Efésios 4:1. Tá? Reforçando que antes eu passei uma introdução, agora nós vamos seguir propriamente ao estudo. Tá? Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Tá? Andar digno. Para a gente poder discorrer um pouco sobre esse tema, vamos abrir também, tá? Lá em Filipenses 1:27. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer veja ausente, ouça acerca de vós, já estáis no mesmo espírito,
combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então aqui, pontos principais. Estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Trazendo o quê? Nos remetendo o quê? Unidade. Tá? Como pode andar dois, se não estiverem em comum acordo? Né? Então, vamos falar um pouco mais ainda, tá? Como andar digno, tá? Vamos falar um pouco mais de como andar nessa unidade, tá? Colossenses 1:10. Irmãos, deixa a Bíblia aberta que hoje nós vamos, como de praxe, sempre vamos utilizar bastante ela, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando de toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tá? Todos os textos aí deixando transparente a unidade, que é importante a unidade. Seguindo, andando digno, Efésios 4:2, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Tá? Com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Uma vida de responsabilidade, de tal maneira que o mundo perceba que somos filhos de Deus. Então, assim, esses textos, eles nos remetem à seguinte consequência: quanto maior a unidade, mais as pessoas vão perceber que somos filhos de Deus. Quanto maior a unidade da igreja, quanto maior essa qualidade de ser um único, um só pensamento, mais o povo vai nos conhecer como os filhos de Deus, vai se perceber como filhos de Deus. Tá? Seguindo com o nosso texto, tá? Vamos para o versículo 7 agora, tá? E vamos ler até o 11, em Efésios 4, versículo 7, até o versículo 11. Diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá? Ora, isto, ele subiu. Aqui, senão, também, antes ele tinha descido as partes mais baixas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Irmãos, aqui falando um pouco falando acerca desses versículos, né? A nossa compreensão que devemos ter, que a unidade ela pode ser vivida em meio à diversidade de dons. Diversidade. Pensa só, olha só o desafio que nós temos. Nós temos o desafio cultural dentro da igreja. Nós temos o desafio... são todos desafios para a gente ser uma unidade aqui. O desafio da cultural, pessoas de locais diferentes, culturas diferentes. Nós temos personalidades diferentes, né? E agora nós temos dons diferentes também, né? Você imagina se eu, né, fosse cantar? Não é o meu dom. Deus não me colocou para isso. Ia ser horrível. Da mesma maneira, podemos ter pessoas que têm dificuldade em falar, em estudar a Bíblia. E isso daí nos remete ao quê? A uma convergência entre os irmãos. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros.
Não dá para viver só. Falar que aceitei a Cristo e viver sozinho. Eu preciso do meu irmão, sim. Em tempos de pandemia, eu glorifico o nome do Senhor, que eu sei que tem pessoas orando pela minha vida. Não posso ter essa arrogância. Então, olha grandes desafios da unidade. Personalidades diferentes, pessoas diferentes. E agora, dons diferentes. E a gente tem que fazer um processo mental de eu preciso do meu irmão. Porque o mundo hoje é individualista. Hoje as pessoas são muito individualistas. Olho para o meu umbigo e o do próximo vou me esquecer. Num caso desse de pandemia, ainda a gente vê o melhor do ser humano. Porque ainda tem pessoas boas. E às vezes a pessoa não serve a Deus, mas é uma pessoa boa. Está lá fazendo bem. Né? E devemos, né, a quem honra, honra. Está fazendo bem, levando uma cesta básica lá na comunidade. Que Deus o abençoe, que né, consiga ajudar as pessoas. Seja um instrumento na mão de Deus para ajudar as pessoas. Né? Mas não vamos nos conhecer com que somos filhos de Deus, quanto mais tivermos essa unidade. Seguindo aqui, tá? Sobre dons, tá? Compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade de dons e de pessoas, tá? De pessoas, porque são pessoas diferentes, tá? Pessoas diferentes. Irmãos, nesses textos que a gente leu, se faz importante a gente observar 2 versículos em específico, tá? Que é o versículo 8, e vou comentar, e o versículo 9, também vou comentar eles à parte, tá? Se faz importante, tá? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Irmãos, muito claro e muito simples, tá? Esse versículo se refere à nossa libertação em Cristo Jesus, quando Ele ressuscitou. Tá? Quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Tá? Vamos ver melhor isso daqui, esse versículo, até porque esse versículo ele traz muita polêmica. Tá? Existe uma polêmica, mas claramente se refere a isso. Esse versículo se refere à nossa libertação em Cristo Jesus, quando Ele ressuscitou. Vamos abrir lá em Colossenses 2, 14 e 15. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tá? Então, versículo 8, tá? Ele subiu às alturas e levou cativo os cativeiros. Tá? Se referindo à nossa libertação em Cristo Jesus, quando Ele ressuscitou. Voltando lá para Efésios. Efésios 4, 9. Ora, isto Ele subiu, o que é que senão também que Ele tinha descido às partes mais baixas da terra. Nesse versículo, tá? É uma alusão à vinda de Cristo aqui na terra. Tá? Quando fala isso daqui, tá? 4:9. Ora, isto ele subiu, que é também o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra, tá? É uma alusão à vinda de Cristo ao mundo.
quando ele veio como homem, tá? Quando ele viveu aqui na terra durante os 33 anos, se refere a essa alusão, é uma alusão a esse tempo que ele veio à terra. Tá? Vamos abrir lá em João, Evangelho de João 1,14. João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? Então, trazendo para esse versículo 9 de Efésios 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 9 de Efésios, tá? Se refere a uma alusão da vinda de Cristo, que a gente está contextualizando aqui com João 1,14. Tá? Vamos lá para o capítulo 3,13 também, ainda em cima dessa alusão da vinda de Cristo. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Olha só, gente. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Tá? Contextualizando lá com Efésios 4,9. Tá? Mais um texto para a gente trazer em cima desse mesmo assunto, dessa alusão da vinda de Cristo ao mundo. Tá? Filipenses 2. Do 7 ao 8, diz assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, se fez importante trazer esses textos aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9, para termos uma clara interpretação, tá? Foi uma humilhação muito grande Jesus ter vindo à terra. Né? E por isso que está sendo relatado daquela maneira que veio às partes inferiores da terra. Tá? Então, seguindo aqui com o nosso texto. Tá? Lembrando que o chat aqui está aberto para dúvidas. Tá? Encaminhe as suas dúvidas. Né? Que temos aqui nosso... Eu vou hoje usar a expressão de que, além de irmãos, é um time aqui, né? Cada um aqui tem uma posição, então, né, caminha aqui que nosso time aqui de irmãos vai se esforçar aqui para poder responder. Seguindo aqui com o nosso texto, tá? Havendo dúvidas, utilize o chat. Então, aqui no versículo 9, seguindo aqui, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todas as coisas para cumprir todas as coisas. E ele mesmo Deus, uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros dons para pastores e doutores. Então, cada um executando um dom. Cada um executando um dom. Irmãos, todo mundo tem pelo menos um dom na igreja. Se você não tem nenhum aqui ainda, está na hora de você buscar a Deus e identificar qual que é o seu dom. No que você vai contribuir para a obra. Porque a obra, ela é proativa. Tem que partir de nós. Eu tenho que ser um elemento de vir. Eu que tenho que dar o primeiro passo. E aí a reflexão para vocês, irmãos. Qual é o meu dom?
como eu vou servir a Deus? Como eu vou servir a Deus? É dinâmico, é proativo. Eu sou o elemento que tem que se movimentar para fazer a obra de Deus. E eu tenho esse dom. Tá? Deus dá pelo menos um dom para cada. Tá? Então, utilize esse dom. Seguindo com o nosso estudo, tá? Falamos aqui sobre compreensão de que compreensão que essa unidade pode ser vivida em meio à diversidade de dons, de pessoas, né? De pessoas diferentes, né? Características de personalidades diferentes, de culturas diferentes, mas ela pode ser vivida aqui no meio. E os dons também, cada um tem um dom. Tá? E esse dom, cada um tem a diversidade de dons justamente para a igreja ser um corpo. É um corpo, é orgânico. Irmãos, seguindo com o nosso estudo, versículo 12. Quando o aperfeiçoamento dos santos, querendo o aperfeiçoamento de todos dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tá? Em algumas versões, né, você vai ver varonilidade, né? Isso daí significa o quê? O que o autor está querendo trazer com isso, né? Ele está querendo trazer maturidade cristã. Tá? E agora nesse tópico a gente vai falar de maturidade cristã. Tá? Quando fala perfeito, né? Perfeito. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Irmãos, esse perfeito, ele fala de adulto, maduro, o crente espiritual, tá? Não a doutrina de que você não peca mais. Varão perfeito, o que é um varão perfeito? É um crente maduro, um crente espiritual, um crente cheio do Espírito Santo. Esse é o varão perfeito. Não é que você não vai pecar mais, irmãos. Porque enquanto estivermos aqui na terra, o pecado ainda habita em nós. Mas nós vivemos agora em função do pecado. O que eu vou alimentar mais na minha vida? O meu espírito? Para mim, né? Aí eu consigo mortificar as obras da carne? Ou eu vou alimentar a carne? Né? E é em cima disso que nós vamos falar hoje. É acerca disso que eu vou falar. Tá? A palavra traduzida como varonilidade, maturidade, em Efésios 4,13, é a palavra grega teleios. É usada em todo o Novo Testamento para significar perfeito, completo, adulto, maduro. O que Efésios 4,13 ensina é que quanto mais crescemos em Cristo, mais fortes e mais unificados seremos como uma igreja. O versículo não nos ensina que vamos parar de pecar. Tá? Aí você fala, pô, meu irmão, mas se for assim, eu vou largar tudo e não vou. Irmão, se o seu pensamento é esse, reflita se realmente você aceitou a Cristo. Porque o crente, ele não tem prazer algum no pecado. O pecado faz mal para o crente. Porque você quebra uma aliança. Você entristece o Espírito Santo. Se você não está sentindo isso, faça uma reflexão séria. Pergunte para Deus o porquê dessa frieza. Tá? Então, esse versículo ele não ensina que nós não vamos parar de pecar. Algumas traduções dizem que nos tornaremos perfeitos
em vez de alcançar a varonilidade ou a maturidade, a partir daí algumas pessoas, um equívoco de algumas pessoas, acham que podemos alcançar a perfeição completa nessa vida, que você não vai pecar nessa vida. E a Bíblia ensina que enquanto estivermos na carne, vamos sempre lutar com a natureza pecaminosa. E aí, irmãos, é algo que a gente tem que decidir, né? Durante a semana, o que eu vou alimentar? Vou alimentar a carne? Todo mundo tem um ponto fraco, tem uma oportunidade melhor de crescimento. E o que eu vou fazer? Eu vou fugir disso daí, vou alimentar meu espírito e ter essa fluidez do Espírito Santo, essa alegria? Ou eu vou viver na carne, sempre caindo, sempre triste, sempre cabisbaixo? Muito crente triste. E eu sei que tem alguns casos que a pessoa passa por depressão, mas tem alguns casos também que o pecado deixa a pessoa triste. A pessoa fica cabisbaixa. Não estou falando de depressão daquela que a pessoa tem que tomar a medicação porque está faltando ali um elemento químico, algum elemento químico ali, alguma química ali no cérebro e precisa de fisiológica e precisa de remédio. Não estou falando disso, irmão. Eu estou falando porque assim, se você está numa vida em que você está alimentando mais a carne, e você aceitou a Cristo, a tristeza é um indicativo de que você é um filho, que você está quebrando a aliança que você tem com Deus e que você precisa ver aonde que precisa se consertar. E existem casos desses, irmãos. Tá? Eu não tenho dúvida. Existem casos assim. Tá? Então, assim, a Bíblia ensina que enquanto estivermos na carne, vamos sempre lutar com uma natureza pecaminosa. Tá? Então, enquanto estivermos aqui, não tem como vivermos de um modo perfeito sem o pecado. Quando tivermos um corpo glorificado, né, aí lá já não existirá mais nenhum tipo de mal, não existirá pecado, nem dor. Tá? Então, esse versículo de Efésios 4:13 não ensina, não nos direciona de que vamos viver uma vida sem pecar. Na vida do crente, o pecado é um acidente. Tá? Não é algo premeditado que eu vou para cima do pecado, eu vou acordar de manhã cedo e falar, hoje eu vou pecar. Vou passar o dia inteiro pecando. Não, não é isso. Essa não é a vontade de Deus. Tá? Mas é um acidente. Enquanto estivermos aqui, não tem como viver diferente disso. Tá bom, irmãos? Seguindo com o nosso estudo. Ainda falando sobre maturidade cristã, tá? Seguindo com o texto, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Tá? Maturidade cristã nos dá esse lastro, nos dá essa segurança, que a gente não é levado por vento de doutrina. E quanto vento de doutrina aparece, né? E parece que quanto mais vai se aproximando esses tempos, né, mais vento de doutrina vem. Né? E qual que é a minha segurança para não entrar nesses ventos de doutrina, irmãos? É a palavra. É a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Maturidade cristã é isso. Maturidade cristã é você buscar a palavra. Você ter unidade, que é o tema que nós estamos estudando, e buscar a palavra de Deus, para não ser enganado. É a palavra, irmãos. A palavra vai nos indicar,
para onde vai nos direcionar, para termos unidade e para também não entrar nesses ventos de doutrina. Isso é o quê? Maturidade cristã. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Primeiro aos Coríntios 12, do 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, eu não sou do corpo, não será também isso do corpo? Mas agora, irmão, 18, diz assim, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Então, aqui a gente coloca aqui o dom de Deus, Ele dá para quem quer. Como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E agora, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o que reputamos sendo menos honroso no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muita honra. Porque o que em nós não são mais honestos, não tem necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Tá? Maturidade cristã, tá? Maturidade cristã, unidade. Cada um com um dom, um corpo orgânico. Cada um com uma função diferente. E Cristo é a cabeça, assim que Cristo quis a igreja. Vamos ler lá em Colossenses 2,5, é acerca desse tema ainda, tá, irmãos? Colossenses. Capítulo 2, versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-vos e vendo a vossa ordem, e a firmeza da nossa fé em Cristo. Tá? Cristo é a cabeça, e cada um com o seu dom, tá? Cristo é a cabeça, e cada um com o seu dom, uma parte desse corpo. Amém? E isso é maturidade cristã. Cada um com o seu dom. Isso é unidade. Dons diferentes,
atuando no mesmo propósito. Cada um faz algo diferente com o mesmo propósito, de sermos uma unidade onde Cristo é a cabeça. Seguindo com o nosso estudo de Efésios 4, versículo 15, Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que nós falamos lá em Coríntios, em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Do qual o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento de corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, como novas criaturas, não podemos mais viver na prática do pecado como vivem as pessoas que não conhecem a Cristo. E sendo essa nova criatura, nós temos uma nova ética relacional. Eu me relaciono diferente com as pessoas agora. Tá? Então é disso que eu quero conversar, que eu vou falar aqui com os irmãos. Tá? Seguindo com o texto, né? Edificação e amor. Versículo 17 agora. E digo isto, e testifico no Senhor também, e os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, irmãos, isso daqui relata o quê? Nós, como novas criaturas, nós vivemos uma questão relacional diferente. Eu me relacionando diferente com as pessoas do que antes do que aceitei a Cristo. Tá? Eu não posso ter o mesmo comportamento de uma pessoa que não aceitou a Cristo, que ainda está vivendo no mundo sem ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Né? Como diz aqui o texto, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Separado da vida de Deus. Então, nós temos que viver de um modo diferente. Tá? Então, assim, o que aprendemos de Cristo? Né? Vamos seguir com os textos aqui. Mas vós aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvidos e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Seguindo o contexto, tá? Depois eu comento isso daqui. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Irmãos, eu vou parar um pouco nesse versículo aqui, que eu acho que ele se enquadra muito com o contexto que vivemos. Nós estamos num contexto de pandemia, de crise econômica mundial, onde eu não tenho dúvida de que a gente tem que estar preparado para poder
ajudar as pessoas. Tá? E se Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, der a oportunidade das pessoas te procurarem por ajuda, ajude, porque é bíblico. Você vai estar fazendo a vontade de Deus. Tá? Seguindo com o nosso texto. Que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e todas as malícias sejam tiradas de entre de vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então aqui do versículo... peço que os irmãos meditem, né, de Efésios 4, do versículo 24 ao 32, que são conselhos práticos, tá, desse novo homem. Tá? Ajuda ao próximo. Se eu mentir, eu deixo de mentir. Se eu fazer aquele jeitinho brasileiro lá para não pagar imposto, eu vou parar com isso. Vou pagar o imposto, porque dá a César o que é de César. Se eu sou uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante, trato todo mundo mal, vou parar com isso. Vou trazer um pouco mais de mansidão, de humildade para dentro do meu coração. Esse é o novo homem. Tá? Se eu tiver a oportunidade, vou ajudar o próximo. Né? Não vou pegar o dinheiro da minha conta de luz e dar para o próximo. Porque aí eu estou deixando de pagar o governo que eu preciso pagar. Que eu usei a luz. Mas se eu tenho um dinheiro ali que já paguei todas as contas e tem uma oportunidade ali de poder ajudar, ajude. Amargura, né? Aliás, eu vou entrar muito nessa questão. Irmãos, uma coisa horrorosa, é um desperdício de tempo. A pessoa viver nas amarguras, nessas cóleras, sabe? Nessas iras, nessas gritarias, nessas blasfêmias. É perda de tempo, é perda de vida, não edifica, faz mal. Faz mal para quem escuta. Você fica uma pessoa feia. Não é para isso que Deus te chamou. Toda amargura, joga num lixo esse negócio, faz uma limpeza emocional, larga tudo isso aí. Olha para Cristo. E abandona tudo isso aí. Eu escuto muito, eu não sou profissional da saúde, e assim, eu até admiro os profissionais da saúde, né? Mas eu ouvi falar de um tal de cortisol, que você libera só quando você tem raiva, amargura. Larga isso. Sai fora disso. E aqui, conselhos práticos, reflita, tá? Efésios 4, do 24 ao 32, conselhos práticos. Para você abandonar o velho homem e viver algo novo. Tem muita gente que não está vivendo o velho homem. Precisa viver o novo. E como é bom coisa nova. E como é bom você mudar, né, quebrar paradigmas e viver coisas novas. Seguindo para a conclusão, irmãos. Como viver esta unidade? Você viu que o desafio é grande. Nós temos, dando um panorama aí do que falamos, né? Nós temos dons diferentes, nós temos pessoas diferentes, nós temos que proceder diferente. Né? Então, o chamado à mudança, tá? E à unidade em Cristo.
Então, como viver essa unidade? Preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Tá? Tendo entendimento de que ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Irmãos, pode acontecer aqui na igreja até de termos algum debate acerca de algum tema. Mas o vínculo principal é o amor. Eu posso até divergir de ideias em alguns aspectos, mas o vínculo principal é o amor. Né? E quando eu falo de divergir de ideias, não de doutrina, tá? Doutrina é uma só. Tá? De ideias, um volta para um partido político X, outro volta para o Y, né? Eu gosto do carro amarelo, o irmão gosta do carro vermelho, a igreja poderia ser com a parede azul, mas eu gosto do branco. Isso é divergir de ideias, mas contudo a gente convive em harmonia, em amor, em unidade. Tá? Então, todo entendimento de ser diferente não pode não pode impedir de viver a unidade. E desenvolver a unidade tendo Jesus como perfeição a ser buscada. Então, irmãos, eu vou voltar lá no capítulo 4:13, para que esse deve ser o seu sonho. O sonho de todo cristão deve ser este, tá? Efésios 4:13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, parecendo cada vez mais com Cristo. Amém? Irmãos, quero agradecer. Está aberto o nosso chat. Reforço. Tire as dúvidas. Estamos aqui com o nosso time à disposição para sanar todas as suas dúvidas. Aquelas que não puderem ser respondidas aqui agora, serão respondidas pelo professor na próxima aula. Que Deus vos abençoe. Queremos agradecer ao professor Fernando pelo ensino e, como ele disse, está aberto o chat e qualquer dúvida que você tiver, mande a sua pergunta. Como nós falamos alguns domingos, as 3 primeiras perguntas, porque se for muitas perguntas não dá, senão toma o tempo da próxima lição. E, então, as 3 primeiras perguntas o Fernando vai responder. Tá? Então, corra e já lance sua pergunta. E ele vai responder. E aquilo que, como ele disse, se não puder responder no momento, ele então vai pesquisar melhor. E no próximo domingo estaremos, antes de iniciar o outro estudo, estaremos respondendo aos irmãos. Tá bom? Obrigado. E quero convidar o irmão Pedro, nós vamos cantar mais um hino, encerrando essa primeira parte da EBD, que fala as promessas gloriosas. E a aula que o Fernando nos trouxe fala de promessas gloriosas, e essas promessas gloriosas é em Cristo Jesus. E uma das coisas que eu tenho me policiado bastante, Fernando, e tentando também identificar nas pessoas, é Cristo. Eu olho para mim, algumas atitudes e pergunto, se Jesus estivesse aqui nesse momento, no meu lugar, o que ele faria? Isso tem dado certo na minha vida. Porque às vezes o meu pensamento, o meu sentimento é um. Mas quando eu olho e penso dessa maneira, a atitude é outra. Por causa de Cristo Jesus. Ainda que eu saia no prejuízo, como você falou, saia no prejuízo, não ganhe muita remuneração de algumas coisas, mas eu tomo essas atitudes na minha vida, que Cristo faria no meu lugar. E procuro identificar na vida do cristão também. A pessoa fala que é um crente, é um cristão. E eu procuro ver Jesus na vida dessa pessoa também. E é isso que nós temos que, como ele falou, é isso que nós temos que observar e tendo como alvo ser
a estatura de Cristo, completa de Cristo. Procurar isso nas nossas vidas. Que Deus continue te abençoando, Fernando. Você, sua família, e que Deus continue te iluminando cada vez mais e demonstrando Cristo através da sua vida por onde quer que você ande, no seu trabalho, na sua casa, para os seus filhos, né? Nós temos essa responsabilidade dentro do nosso lar. Não somente falar, mas viver. Promessas gloriosas. Hino de número 206. Abra o seu cantor no hino de número 206 e vamos adorar a Deus. Promessa gloriosa. Perdão. Dá para cortar? Vitória como a de Jesus, ninguém jamais ouviu. Morrendo numa ignóbil cruz, a paz nos conseguiu. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Que bênção para o pecador poder achar perdão, gozar o dom consolador da eterna salvação. Ó, vinde todos de graça obter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, Deus precioso é teu favor, que por Jesus tu dás ao mais indigno pecador, quem te procura paz. Ó, vinde todos de graça obter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, tu que estás na escuridão, sem Deus, sem fé, sem luz, escuta a voz da salvação e rende-te a Jesus. Ó, vinde todos de graça obter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Amém. Vamos orar, encerrando, que vou esse primeiro momento, e depois nós passaremos a reflexão em 2 versículos do texto. Pai, nós te agradecemos pela aula que nós tivemos, continue nos abençoando, continue conosco. Nós agradecemos pela IBD, agradecemos pela aula pelo professor Fernando, que o Senhor continue dando cada vez mais sabedoria a ele também. E agora, nesse momento, na reflexão ainda da tua palavra, em 2 versículos, que o Senhor também use a minha vida como instrumento nas tuas mãos. É isso que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Muito bem. Eu vou me deter em 2 versículos, o Efésios capítulo 4, verso 4 e 5. Efésios 4, verso 4 e 5. Esses são os 2 versículos que eu quero me deter. Efésios 4, 4 a 5. Vai dizer assim: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Muito bem. Efésios 4, versos 4 e 5. Um só corpo. Na Bíblia, a gente vai ver que existem vários corpos. E está falando que há um só corpo, mas há vários corpos.
1 Coríntios, nós vamos ver isso aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 39 a 40, que a Bíblia relata vários corpos, mas aqui ele fala, há um só corpo. E eu quero meditar um pouquinho em 1 Coríntios 15, 39 a 40, para nós entrarmos então na analogia que eu quero fazer. 1 Coríntios capítulo 15, 39, 40. 1 Coríntios 15, verso 39 a 40. 1 Coríntios 15, 39 a 40 diz assim: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrenos. Então ele está aqui falando aqui de corpos, né? De animais, fala do corpo de peixes, fala também do corpo terreno e fala também do corpo que é celestial. Então a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo em Coríntios ele vai falar de vários corpos, falando de coisas materiais, tá bom? Agora existem vários corpos, como nós vimos aqui, mas há um só corpo de Cristo. Há vários corpos, como nós falamos de coisas terrenas, de animais, seres humanos, corpos terrenos e corpos celestes. Mas há um só corpo, que é o corpo de Cristo. Olha só, vários corpos, mas um só corpo, que é o corpo de Cristo. Existem várias denominações, ou várias igrejas, como diz o autor da lição, que é o pastor Hudson, que é o autor da lição que o Fernando ministrou, da revistinha, desse trimestre, que é o pastor Hudson Galdino da Silva. Ele vai falar de igrejas. Eu gosto de usar mais denominações, mas ele fala que existe várias igrejas, mas há uma só igreja de Cristo. Existe várias, mas uma só igreja. Existem vários corpos, mas um só corpo de Cristo. Existem várias igrejas, mas uma só igreja de Cristo. Muito bem, caminhando nesse raciocínio, há uma só. Existem várias igrejas, mas uma só de Cristo. As igrejas levam as pessoas ao encontro com Deus. As igrejas, no plural, as igrejas levam as pessoas ao encontro com Deus? Eu digo que não. As igrejas não levam as pessoas ao encontro de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as religiões. Se eu disser, que agora eu trazendo para o nosso lado, que a igreja batista é a igreja que leva a pessoa ao encontro com Deus, eu estou entrando numa grande heresia. A igreja batista, a denominação batista, não leva as pessoas ao encontro com Deus. Então a pessoa às vezes se arroga de fazer parte de uma igreja batista, achando que a igreja batista é que salva. Não. E aí assim, outras denominações que eu não vou citar os nomes, não levam ao encontro com Deus. Por isso que o cuidado que nós temos que ter, tem pessoas que vêm para a minha igreja, e as pessoas tentam levar para a igreja no sentido de denominação, achando ali é a porta da salvação. Tirou Jesus e colocou a igreja, colocou a denominação, e dizendo que ali é a porta da salvação. As igrejas precisam levar as pessoas a encontrarem a igreja, vírgula, vou parar por aqui, foi algo que eu escrevi. As igrejas precisam levar as pessoas a encontrarem a igreja. Então ela não leva ao encontro com Deus, mas ela precisa, as igrejas precisam levar as pessoas a encontrarem a igreja, que é a igreja de Cristo. Há várias igrejas, mas uma só de Cristo. E as igrejas têm essa responsabilidade de levar a pessoa a encontrarem esta igreja, que é a igreja de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja que é o corpo de Cristo, e é ela, quando se faz parte dessa igreja, que é o corpo de Cristo, que é uma igreja só, essa igreja que leva a Deus. Então tem pessoas aí que já passou por várias igrejas. Sabe por que passou por várias igrejas? Porque ainda não encontrou a igreja verdadeira. Ainda não encontrou a igreja. Então fica pulando de igreja em igreja, achando que ali é a porta da salvação.
denominações e denominações, achando que ali é a porta de salvação. Ela não encontrará, porque ela está indo no lugar errado. Buscando o objetivo errado. Ela tem que ir no lugar onde que verdadeiramente vai fazer com que ela encontre a igreja. Ela tem que ir no lugar que verdadeiramente vai fazer com que ela encontre o corpo de Cristo. Porque senão ela vai ficar passando de porta em porta, pulando de galho em galho. Como minha avó sempre dizia. Macaco que pula muito de galho em galho e acaba caindo, se machucando. Agora, é interessante. As igrejas precisam levar as pessoas a encontrarem a igreja, o corpo de Cristo. É ela que nos leva a Deus. Essa igreja é a igreja universal, é a igreja católica. Católica quer dizer universal. Que igreja católica universal que é essa, pastor? É a igreja espiritual. É a igreja de Cristo, onde que Deus, quando olha, Ele não olha a denominação, não olha essa placa. Ele vai olhar para os salvos, aqueles que verdadeiramente pertencem a esta igreja, aqueles que verdadeiramente pertencem ao corpo de Cristo. Essa é a igreja de Deus. Essa é a responsabilidade das igrejas. Igreja, levar as pessoas a fazerem parte da igreja invisível. Quando a pessoa encontrou essa igreja, que é a igreja universal de Cristo, ela participa também da igreja denominação humana, dessa denominação, porque quem colocou o nome Batista foi um ser humano. Quem colocou a Assembleia de Deus, Quadrangular, e tem muitos nomes. A gente puxar na internet, a gente vai ver que tem muitos nomes de igreja, variados, denominações. É o homem, foi o homem que deu esse nome. Então, mas aí é importante nós estarmos, como o Fernando ensinou, é importante fazer parte dessa denominação. Por quê? Porque precisamos estar em comunhão, precisamos então exercitar o nosso dom, como o Fernando bem falou, aqui está alguém ajudando na música, outro está ajudando no som, imagem, ele veio dar aula, nós precisamos para edificar um ou outro, mas não necessariamente precisamos estar para ser salvos, não. Fomos salvos porque pertencemos à igreja de Cristo. Somos salvos porque fazemos parte do corpo de Cristo, não da denominação. A denominação vai ficar. O dia que Jesus Cristo voltar no arrebatamento, Ele vem buscar a igreja, não as igrejas. Não, a igreja. Não vem buscar as igrejas. E aí vai sair gente de todas essas denominações, serão arrebatadas a encontrar com Jesus nos ares. E as igrejas, denominação, e aqueles que estão na denominação que não fazem parte da igreja, irão ficar. Subirão somente quem fazem parte da igreja. Como identificar uma igreja ou uma denominação que leve à igreja? Como identificar uma igreja ou denominações que levam à igreja espiritual do corpo de Cristo? Aí que está. Outrora, a gente até via alguns folhetos, pessoas que quando evangelizavam, elas falavam assim, e está no nosso pacto batista, né? Até de procurar, quando a gente muda de localidade, nós devemos de procurar uma igreja mais próxima da nossa casa. Por quê? Porque às vezes é condução, às vezes está muito distante, às vezes a pessoa vem num domingo de manhã, não vem à noite, para participar mais dos cultos, dos trabalhos durante a semana. Se a igreja é mais próxima da casa, fica mais fácil. Agora, se é muito distante, as pessoas perdem alguns trabalhos da igreja. Tudo bem. Então se colocava, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Eu digo, e vendo uma frase também, que eu coloquei até na nossa igreja aqui, no mural. Procure uma igreja bíblica, mais próxima da sua casa. Uma igreja bíblica, não uma igreja mais próxima, porque é próxima. Porque às vezes é próxima, mas não é bíblica. Não ensina a palavra de Deus. Não tem um estudo sério da palavra de Deus. Não tem uma mensagem verdadeiramente cristocêntrica, onde que Cristo é o centro da mensagem. Tem outros os objetivos, e não de mostrar Cristo às pessoas, não de levar as pessoas a fazerem parte dessa igreja, desse corpo de Cristo.
há outras intenções. Então e sempre hoje, quando eu falo, e às vezes até você que evangeliza, é importante você levar uma pessoa, por exemplo, você está evangelizando uma pessoa, e de repente ela mora distante da igreja a qual você é membro, denominação, estou dizendo agora. O que é importante então? Você ir junto com essa pessoa na igreja que é mais próxima da sua casa e assistir o culto, o trabalho, se tem uma IBD, Escola Bíblica Dominical, como que é a mensagem, como que a igreja é dirigida, qual que é a verdadeira intenção dessa igreja. Hoje se abre igrejas com várias intenções, E é importante acompanharmos essa pessoa que nós evangelizamos. Se verdadeiramente aquela igreja próxima da casa dela é uma igreja bíblica, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, porque hoje, infelizmente, muitas não têm mais a Bíblia como regra de fé e prática. Há outros interesses, e às vezes o interesse dele não vai coadunar com o que a Bíblia ensina. Então deixa essa parte de lado. Procuram versículos, textos que vão então, eles tentar forçar esses versículos e textos para afirmar as suas intenções. Torcem o texto bíblico, adulteram o texto bíblico. Então é importante uma igreja que tenha a Bíblia como regra de fé e prática, porque a Bíblia é inspirada. Há alguns que estão numa denominação a qual tem uma cartilha, tem um livro, que eles seguem aquele livro, aquela cartilha daquela pessoa. A Bíblia fala uma coisa, mas há uma interpretação dessa pessoa, e eles seguem fielmente a interpretação dessa pessoa, mesmo que é contrária, às vezes, à Bíblia, à Sagrada Escritura. Nós estudamos revistinha também, como nós vimos aí, revistinha da Escola Dominical, mas a revistinha não fala mais alto do que a Bíblia. Nós estamos com a revistinha e a Bíblia aberta do lado. E sempre confirmando, abre lá, nós vimos o professor falando, abre em tal lugar, vamos ler em tal coisa, porque é isso, a Bíblia ela tem que estar acima, porque a Bíblia é inspirada. A revistinha foi escrita por pastor Hudson, mas o pastor Hudson não foi inspirado, ele é iluminado, e a iluminação a pessoa pode haver, às vezes a pessoa está iluminada num certo ponto, em outros não. A inspiração é totalmente diferente, a Bíblia é inspirada. Por isso que nós temos que ler a revistinha e com a Bíblia aberta também e confirmar aquilo que o autor está interpretando, se verdadeiramente está interpretando segundo as Escrituras. Sempre tem que ser segundo as Escrituras. Uma igreja, uma denominação que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Não somos como se diz assim, totalmente, interpretamos a Bíblia totalmente da forma que deveria de interpretar. Nós sabemos que tem alguns textos que são difíceis de entendimento, que às vezes a gente tem que procurar mesmo, tentar procurar chegar um pouco no original, porque a original mesmo nós não temos, mas, contudo, nós nos esforçamos para procurar trazer uma mensagem bíblica, um estudo bíblico, da maneira que deve ser. Procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. E esse deve ser o lema. Você que evangeliza, que está nos ouvindo nesta manhã, você que evangeliza, não diga para a pessoa procurar uma igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja bíblica. E se você está evangelizando, a pessoa realmente teve um encontro com Jesus, vá, acompanhe essa pessoa, continua no discipulado, vai você que já tem uma maturidade, um conhecimento, um discernimento, porque essa pessoa é nova convertida, vai até com essa pessoa, visita essa igreja junto com ela, veja se tem estudo bíblico, veja a mensagem, como estão pregando a palavra de Deus, para que você possa ter esse conforto de dizer, verdadeiramente eu coloquei essa pessoa na denominação que vai levar ela a verdadeiramente a igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Muito bem. A igreja não salva. Denominações não salva. A igreja que estou dizendo aqui é denominações. Não salva, mas mostrará o caminho para a salvação. Não salva, mas mostrará o caminho. Mas qual igreja que vai mostrar o caminho? A igreja bíblica.
Qual é a igreja? Aquele que prega a palavra de Deus, que prega genuinamente o que está escrito aqui. Mostrará o caminho para a salvação. Um corpo, não vários. Não vários. Jesus não vem buscar as igrejas. Jesus vem buscar a igreja. Que a igreja que é o corpo dele. A igreja não denominações, mas a igreja de Cristo. O corpo de Cristo. Há vários corpos, como nós vimos, mas há um só que é o corpo de Cristo. Há várias denominações, várias igrejas, mas uma só é a igreja de Cristo. Um só Espírito. Olha só, um só Espírito. Existem outros Espíritos que a Bíblia que menciona. Outros Espíritos. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O apóstolo Paulo dando um ensinamento aqui, em 1 Coríntios 14, a respeito do uso dos dons. E no uso dos dons, ele está falando do dom de línguas, que é a pessoa que tem esse dom de línguas, mas não interpreta. Ele diz que quando a pessoa tem esse dom, mas não interpreta, ela fala que ele ora em espírito, porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Está falando do espírito do homem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o primeiro espírito aqui está falando do espírito do homem. A Bíblia também menciona espírito demoníaco. Efésios, capítulo 2, verso 2. Vamos abrir Efésios, capítulo 2, verso 2. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui está falando do espírito demoníaco. Então, existe os espíritos, mais de um. Espírito do homem, espírito demoníaco, e depois alguns outros espíritos que eu não coloquei aqui. Mas vamos nos deter somente nesses dois aí. Espírito do homem e espírito demoníaco. Agora, há o Espírito de Deus. É isso que ele está falando. Há um Espírito, que é o Espírito de Deus. Em relação ao homem, o Espírito lhe dá vida. Então, mesmo aqueles que estão separados de Deus, ele tem o Espírito. Porque dá vida ao corpo, o Espírito do homem dá vida ao corpo. Então, ele tem o Espírito. Morto espiritualmente, mas vivo em relação às coisas concernentes a este mundo, as coisas terrenas. Quando ele ou ela ouve a mensagem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouve a mensagem e recebe de bom grado no seu coração, esse Espírito ressuscita. Por que ressuscita? Toma vida. Toma vida e aí sim vai ter contato novamente com Deus. Então, quando esse Espírito está morto, ele tem um Espírito, está morto para as coisas de Deus, ele está vivo para as coisas concernentes às coisas terrenas deste mundo. Porque se tira o Espírito do homem, ele morre. O corpo sem o Espírito está morto. Então, se ele está vivo ainda fisicamente falando, porque o Espírito está nele. Quando Deus tira o Espírito, ele morre, está morto. Então, o corpo é vivificado pelo Espírito. Agora, quando a Bíblia fala o corpo de Cristo, que é um só corpo, tem um Espírito, que é o Espírito de Deus, para dar vida a esse corpo. Vida o quê? Espiritual. Olha só, o corpo de Cristo tem vida dada pelo Espírito Santo. Por isso que fala um só Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que dá vida ao corpo de Cristo, divino. Por isso que não tem como. A pessoa às vezes faz parte de uma denominação. A igreja denominação não tem... A denominação, estou falando de denominação. Não tem o Espírito. Não tendo o Espírito, não tem como dar vida. O que dá vida? É o corpo de Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que às vezes a pessoa se engana, mas não era crente, não estava na igreja há tantos anos, e nós vamos ter surpresa, irmãos, surpresas naquele dia, porque pessoas que fazem parte de uma denominação, com interesses diversos também,
Diversos. Tem pessoas que entram na denominação para ir bem na vida financeira. Tem pessoas que entram na denominação para ser curada fisicamente. Tem pessoas que entram na denominação para ter um casamento. Porque o crente é bonito. Crentes são bonitos. Coisa mais linda é crente. Os crentes são bonitos, são lindos, irmãos, os crentes. Olha, a gente tem desejo de viver bem. A gente cuida do nosso corpo. A gente se veste bem. A gente não é rico, mas a gente procura fazer o melhor, viver o melhor, comer bem. E isso aí dá uma beleza no crente. Olha, o crente, o vício, Deus limpa ele do vício. Limpando ele do vício, a fisionomia dele muda. A saúde dele melhora. E tem pessoas que entram, então, na igreja. Eu já vi isso, irmãos. Isso aí não é conto de carochinha, não. Eu já trabalhei no meio de muita gente do mundo secular. E ele falou assim, olha, eu estou na zoeira. Eu estou na zoeira para pegar umas menininhas aí para zoeira só. Mas quando eu chegar no tempo de casar, sabe para onde eu vou? Eu vou para a igreja. Porque eu não quero casar com essas moças aí, né? Eu quero casar com uma moça crente. Olha só. Tem que ter um pensamento até que bom. Só que as moças aqui tem que tomar cuidado. Ele está com o pensamento, eu vou casar com uma crente. Uma moça, mas a moça aqui tem que tomar cuidado. Porque pessoas muitas vezes não têm compromisso com Deus. Ele quer mesmo uma pessoa, quer entrar na igreja. E é ali para quê? Somente querendo um casamento. Namorar com uma moça crente. Namorar com um moço crente. Então, já aproveitando aqui um gancho, toma cuidado, minha irmãzinha. Toma cuidado, meu irmão. Porque às vezes essa pessoa entra na denominação. Ele está na denominação, mas não faz parte da igreja de Cristo. A mentalidade dele é outra. Ah, pastor, mas é crente, está na igreja, está na igreja. Mas será que está na igreja de Cristo? Na igreja de Cristo tem o Espírito Santo de Deus. E quando se tem o Espírito Santo de Deus, é uma vida totalmente nova. Uma nova mentalidade. Um novo procedimento. Se alguém está em Cristo, segundo os Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Os membros da igreja universal espiritual têm o corpo, a alma e o espírito vivificado pelo Espírito de Deus. Corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo, tanto faz. Vivificado pelo Espírito de Deus, porque tem o Espírito Santo, é um só Espírito. E quando há esse Espírito, nós temos essa comunhão. Aí o desafio da unidade na diversidade não vai ser tão difícil, sabe por quê? Porque o Espírito que habita em mim e habita no meu irmão vai fazer com que nós nos unirmos. Ficamos unidos. Podemos nos unir. Por quê? Porque o Espírito que habita no meu irmão é o Espírito que habita em mim. Aí há uma unidade na diversidade. Porque há uma comunhão, porque é o mesmo Espírito, estamos unidos neste Espírito. Agora, em contrapartida, quando se não tem esse Espírito, fica difícil, aí tem que suportar realmente, mas se suportar, não é suportar em amor, como o Fernando falou, né, e leu na Bíblia, mas é aquele suportar, eu tenho que suportar esse camarada, eu tenho que suportar essa pessoa. Por que tem que suportar? Porque não bate os espíritos, vamos dizer assim. Se é que eu posso usar essa frase. Porque o espírito é diferente. É outro espírito. É outro espírito. E o Espírito Santo de Deus, a gente pode não conhecer fisicamente essa pessoa há muito tempo. Muito tempo. Mas quando essa pessoa tem o Espírito de Deus, e nós conhecemos essa pessoa naquele momento, parece que nós nos conhecíamos há muito tempo. Por quê? Por quê? Porque há um Espírito que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Tem o corpo, a alma e o Espírito vivificado pelo Espírito de Deus. Assim sendo, dirigido ou dirigida por Cristo. Olha só, por Cristo. Porque o Cristo é o cabeça. E há um corpo de Cristo, com vários membros. Vários membros. Como falou, os dons. Quer dizer, os dons é o quê? Cada membro tem um dom. Não existe alguém que faça parte. Se a pessoa não tem dom nenhum, e ela realmente nem se preocupa de ter dom, nem se preocupa de trabalhar na obra do Senhor. Como o Fernando falou, eu também tenho dúvida. Uma pessoa que não tem
dom nenhum, nem se preocupa de descobrir qual é o seu dom, eu tenho dúvida se faz parte da igreja de Cristo. Ela faz parte da denominação. Então ela vem, senta, fica aí ouvindo, é como ter amizade com as pessoas, que é gostoso, um ambiente gostoso, né? Todo mundo se trata bem aqui. Hoje nós não podemos abraçar e beijar ninguém, mas a gente se abraça, a gente se beija, tem uma comunhão. Só que, se ela não se preocupa, tem dom, mas você procurou, não. Eu tenho dúvida se faz parte da igreja de Cristo, porque quem faz parte da igreja de Cristo é movido pelo Espírito Santo de Deus, e quem é movido pelo Espírito Santo de Deus não tem como ficar parado, é como uma água, a água parada fede, apodrece, o Espírito é como a água, é uma fonte de água viva, que vai jorrando, e esse jorrar, a gente tem desejo de fazer algo para Deus, tem desejo, procura fazer algo para Deus, procura descobrir o dom, Senhor, no que o Senhor quer me usar, no que eu posso ser útil, indiferente, como o Fernando leu lá em 1 Coríntios capítulo, acho que foi 12 ou 14, se eu não me engano, 12, né, que fala da diversidade dos dons, não é isso? Mesmo aquele que a gente, né, fala que no corpo de Cristo, aqueles que a gente acha que é assim, a gente cuida direitinho, porque todos nós somos importantes nesse corpo. Encerrando, meu irmão, minha irmã, você é membro de que igreja? Somente da igreja batista, falando de batista agora? Você é membro da igreja de Cristo? Quando eu falo da igreja de Cristo, é o corpo de Cristo? O Espírito Santo verdadeiramente habita em você? Você é movido pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus com alegria, com amor, dedicação, e se você ainda não descobriu o seu dom, você tem desejo de descobrir? Você tem essa vontade de fazer algo para Deus? Maravilha, está vivo, porque o Espírito Santo de Deus dá vida, não é um crente morto, frio, é um crente vivo, operante, proativo, dinâmico. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo é movimento, não é parado, não é água parada apodrece, como eu falei, mas é em movimento, é uma fonte que jorra e continua jorrando, fonte de água viva, é o símbolo que vai lá em João, fala, né, da mulher samaritana, rios de água viva fluirão do seu ventre, rios de água viva. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Um só corpo, um só Espírito, um só corpo, o corpo de Cristo. Não é essas várias denominações, não. Denominação não. Nós temos que procurar uma denominação que leve a pessoa a encontrar a igreja, o corpo de Cristo. Jesus o cabeça e nós os membros desse corpo. Que Deus seja louvado. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua reflexão. E o Senhor há de buscar uma igreja, não denominação, uma igreja. E essa igreja, e membros dessa igreja, estão espalhados nas denominações. Sim, estão espalhados nas denominações. E Pai, uma coisa eu peço, que essa denominação batista, localizada aqui no Jardim Itápolis, seja uma denominação que possa levar as pessoas a encontrarem a igreja de Cristo, a verdadeiramente ter um encontro com Deus, a fazer parte dessa igreja, a ter verdadeiramente o Espírito Santo habitando neles, ó Deus. A responsabilidade a começar de mim, como pastor líder dessa igreja, de continuar me aprimorando, esforçando-me, mesmo com as minhas dificuldades, a pregar a Tua palavra do jeito que ela é, a ensinar a Tua palavra do jeito que ela é, porque verdadeiramente essa denominação neste local será uma denominação que tem a Bíblia como regra de fé e prática, Senhor. Use a cada uma das nossas vidas e não venhamos a sair desse entendimento, porque às vezes nós somos tentados a deixar a Bíblia de lado, a colocar os nossos pensamentos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, até mesmo para ver números de pessoas na denominação,
mas nós devemos de levar números de pessoas à igreja, ao corpo de Cristo, a verdadeiramente ter o Espírito Santo habitando nelas. Ajude a começar de mim, a cada professor da escola bíblica dominical, a cada líder que possa ser usado pelo Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos a levarem as pessoas a Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou e nos ensinou nesta manhã, porque eu saio daqui edificado com a tua palavra, e acredito que o meu irmão na sua casa, no seu lar, pelos ensinamentos do professor Fernando, e a mensagem que o Senhor me usou também nesta manhã, possa ter guarida em cada coração. Isso eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém.